Viva e bem-vindos a mais uma edição do Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença, para ouvir antes do almoço, ao sábado, ou sempre que quiserem podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar de juros, crescimento económico, mas também de fundações e do seu papel em Portugal. A nossa convidada é uma voz conhecida e respeitada na área financeira, licenciada em Economia pela Universidade Católica, tem mestrado em Gestão e Administração de Empresas na Universidade Nova de Lisboa. Começou como estagiária no Departamento de Estatísticas e Estudos Económicos do Banco de Portugal, mas pouco depois ingressou no Banco BPI como analista financeira, onde chegou mais tarde a economista-chefe desse banco, onde também foi diretora da sustentabilidade. Dela dizem ser acessível, descontraída, simpática, afável e trabalhadora. E sabemos que é discreta e bastante reservada sobre a sua vida privada. Gosta de viajar, até para descobrir coisas novas, e no trabalho gosta de organização e de se concentrar em áreas que possam ser relevantes para os outros e para a sociedade em geral. O país guardará as suas intervenções quando ocupou cargos como o de Presidente do Conselho de Administração da Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública, o IGCP, onde esteve longos anos. É administradora da Gulbenkian desde julho de 2022, primeiro como não executiva, desde fevereiro deste ano como administradora executiva da Fundação. Cristina Maria Nunes da Veiga Casalinho, ou seja, Cristina Casalinho, é convidada de hoje, do Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E por Arsénio Reis. Agradeço desde já a presença da doutora Cristina Casalinho. A Fundação Carlos Gulbenkian é uma das maiores do país, com uma forte presença não só na área cultural, mas também no plano social. Para darmos uma ideia do papel que tem, pode falar-nos no orçamento anual e como está distribuído? O orçamento anual, numa forma muito simplificada, corresponde a cerca de 100 milhões de euros, mas ele está distribuído de acordo com aquilo que é a missão e os eixos estratégicos que foram definidos pelo seu fundador, pelo Sr. Carlos Gulbenkian. Na altura em que a Fundação foi criada, ela iniciou-se, vai fazer cerca de 70 anos em 2026, portanto foi criada em 56, e desde então foi baseada, a sua ação tem sido baseada em 4 eixos, que são a arte, a ciência, a educação e a beneficência. Portanto, o orçamento é, de alguma forma, organizado ou estruturado, dando resposta aos eixos estatutários ou aos princípios de ação estatutárias. Houve uma revisão estratégica em 2022 que reorientou algumas destes 4 eixos e que os declinou em 3 áreas. Nós temos a área de programas, a área de cultura e a área de ciência, e em que na área e eles estão mais ou menos bem distribuídos, ou distribuídos de uma forma mais ou menos equilibrada em termos orçamentais. A área de cultura tem cerca de 27 milhões de euros, a área de programas também um valor equivalente, e finalmente a área de ciência, que tem cerca de 20 milhões. Portanto, há uma forma relativamente equilibrada de distribuição dos fundos de que a Fundação dispõe anualmente. Se calhar aquele que é menos óbvio, a cultura, acho que as pessoas têm um conhecimento muito profundo de qualquer... E fazem essa associação à Fundação, não é? Exatamente, por causa quer pelo museu, quer pela temporada de música, quer pelo Centro de Arte Moderna, que vai ser reaberto em setembro deste ano, e também pelo próprio jardim, que também vai ser ampliado, e que com a sua abertura pública também vai ocorrer na mesma altura. Agora, em relação aos programas, as pessoas normalmente têm um maior desconhecimento. Sim. E sobretudo porque também estamos a falar de vertentes muito, muito diferentes. Aquele que se calhar é o mais recordado tem a ver com as bolsas, e é aquele também que historicamente se reconhece o maior impacto a nível da Fundação. Hoje em dia o programa de bolsas também teve uma revisão muito significativa. Estamos a falar em vários tipos de bolsas, um reforço. Exatamente, até em 2021 as bolsas que eram atribuídas eram cerca de 1000 bolsas.
Hoje em dia as bolsas são cerca de, o ano passado, atingiram o valor de cerca de 1.900, 1.870, quase dobrou. E temos vários tipos de bolsas, sendo elas o programa mais significativo para acesso ao ensino universitário, e houve uma alteração que, para além do aumento da própria bolsa anual, houve também a possibilidade de haver financiamento a alunos que quisessem participar do programa Erasmus, que era uma situação, uma característica que não existia anteriormente, mas no sentido de o que se constatou é que normalmente comunidades com mais vulneráveis, o acesso a programas de internacionalização está mais limitado. Estavam excluídas, não é? Portanto, era no sentido de colmatar essa falha identificada. Depois temos programas também, programas de mérito, que têm bolsas de mérito, estão já associadas a programas de doutoramento, de investigação e de até desenvolvimento de atividades fora de Portugal. E depois há outro tipo de bolsas que estão também associadas a mais aspectos culturais, designadamente para instrumentistas, para artistas, quer para cineastas. Uma série de outras atividades culturais que a Fundação acaba por apoiar. Exatamente. Portanto, e até para humanidades também, não só para portugueses que querem desenvolver as suas atividades em Portugal ou no exterior, mas também para estrangeiros, sobretudo a nível do doutoramento, que estejam interessados na cultura portuguesa e portanto, há essa dualidade ou uma certa bilateralidade nos projetos que apoiamos, não só no sentido de favorecer as populações portuguesas, mas também para promover o interesse na cultura portuguesa de terceiros. Está na gestão do dia-a-dia da Fundação. Quais é que foram os principais desafios que, sobretudo agora, desde que passou a administradora executiva, enfrentou? Os principais desafios é conseguir o cumprimento da função ou da missão a que a Fundação se propõe, de uma forma em que há uma responsabilidade mais imediata, e essa responsabilidade mais imediata tem a ver com a carteira de investimentos e com também eu tenho a responsabilidade com o marketing e com os sistemas de informação, em que o marketing está muito ligado a toda a divulgação da Fundação, como é que a Fundação chega ao grande público, como é que comunica. E isso é um desafio, porque, sobretudo, há uma procura muito intensa de renovação de públicos e de atrair públicos mais variados, mais diversificados, mantendo ou retendo aqueles que são os públicos mais tradicionais da Fundação. Portanto, isso é um grande desafio. Depois, o próprio desafio de, numa altura em que o próprio contexto de investimento está a mudar. Ainda ontem a senhora Presidente do BCE desceu as taxas de juro, e num ambiente em que tivemos uma subida de inflação, que agora está a reduzir-se, mas que estamos a falar de qualquer maneira com níveis de taxas de juros mais elevadas do que aquelas que durante praticamente 10 anos vivemos, e isso implica desafios a nível de como é que é a alocação ou a seleção de investimentos. Nós já lá iremos às taxas de juros, vamos querer a sua opinião também sobre isso, obviamente, um bocadinho mais adiante, mas prendendo-me ainda um bocadinho na questão da Fundação e do facto da Fundação ter alienado, nomeadamente, os ativos ligados ao petróleo. O que é que substitui o petróleo, digamos assim? Em que é que investe agora a Fundação? Só para contextualizar, a decisão da alienação da Partex, que era a empresa que representava os interesses petrolíferos da Fundação,
foi tomada em 2013. E apesar da sua concretização só ter ocorrido em 2019. Portanto, foi um processo que foi relativamente prolongado. E temos que pensar que a Partex, portanto, representava cerca de 20% da carteira de investimentos da Fundação. Portanto, era uma parcela muito significativa e como é que a alteração foi uma alteração que de alguma forma já tinha vindo a ser preparada e que a Fundação não foi única nesta decisão. Outras fundações ao longo do tempo têm vindo a afastar-se de ativos que são associados aos combustíveis fósseis, mas também há outras fundações que têm progressivamente se vindo a afastar daquilo que é a componente do seu fundador. Ou do negócio do fundador, mas ser mais concreta. Há outras fundações até maiores do que a Fundação Carlos Gulbenkian na Europa, que progressivamente, por uma questão de transparência, de equidade, no sentido de equilíbrio de interesses, se tem afastado daquilo que é o negócio do fundador. A mais relevante até é a Fundação o Wellcome Trust, que decorre de uma posição muito importante na indústria farmacêutica e que também foi vendida. Portanto, progressivamente o que nós temos vindo a ver é que as fundações têm-se vindo a afastar do negócio daquele que lhes deu origem e que permitiu o seu nascimento, precisamente para não ficarem de alguma forma contaminadas com alguma orientação, algum enviesamento que essa origem de rendimentos lhe podia proporcionar. E em que é que investe agora a Fundação? O que é que a Fundação investe? Como foi divulgado na altura, há um interesse particular em dar resposta a aspectos associados à sustentabilidade. Hoje em dia, uma das principais preocupações da Fundação tem a ver com, e como eu há pouco tinha dito, tinha referido que houve uma revisão estratégica ocorrida em 2022, em que, para além daqueles 3 aspectos salientados que têm a ver com a ciência, a cultura e os próprios programas, há 2 eixos que são transversais e que informam toda esta atividade, que tem a ver com a sustentabilidade e com a equidade. E, portanto, de alguma forma, em 2019 já se pretendeu que houvesse uma transposição dessa preocupação, não só em termos de atuação, mas também em termos da política de investimentos, e hoje em dia pretende-se que os investimentos não sejam orientados para a missão, mas que os investimentos que respondam pelo menos às preocupações do UN Global Compact. Pelo menos hoje em dia os fundos em que a Fundação está investida, pelo menos têm que garantir que os princípios do UN Global Compact são cumpridos, e têm sobretudo a ver com questões de corrupção, questões de emprego, de cumprimento com os direitos humanos, de respeito pelo direito ao trabalho, etc. E, simultaneamente, o que é que aconteceu? O que acontece é que deixa de haver aquilo que é considerado uma componente não líquida da carteira, e essa componente não líquida da carteira é mantida e até ampliada. Atualmente, como eu estava a dizer, a carteira não líquida representava os tais 20%. Hoje em dia, a carteira não líquida teve um aumento até cerca de 35%. Portanto, em fundos... Em fundos muito variados. Aliás, o que a Fundação faz tem uma grande variedade, quer a nível setorial, quer a nível geográfico. A ideia apesar de estes fundos que são no mercado privado, que são fundos que não são líquidos e que, portanto, estamos a falar em posições que tendem a ter duração de investimento de 10 anos, eles tendem a ser diversificados. E diversificados de uma maneira que de alguma forma, também replica a lógica que preside
aos fundos líquidos. Os fundos líquidos são aquilo que na gíria de investimento é chamado uma gestão passiva, ou seja, seguem-se índices e esses índices também replicam o universo investível. Portanto, de alguma forma simplificando, há de representar a dimensão da economia americana, a dimensão da economia europeia, a dimensão das economias emergentes e de alguma forma, aquilo que já existia a nível de diversificação, que era em que a Fundação é relativamente agnóstica em relação a cada um, quer setorialmente, quer em termos geográficos, também isso passou a ser refletido a nível da gestão ativa, ou seja, em que há uma escolha dos gestores e acredita-se que se consegue detectar gestores que têm capacidade de geração de um rendimento adicional. Portanto, que essa mudança de pele, esse processo de mudança de pele, considera que foi positivo até financeiramente? Ou não? Claro que foi, sim. A ideia é que permita exatamente responder a essa capacidade de aportar rendimentos superiores. O que se verifica? Mais uma vez, este movimento que a Fundação fez, apesar de ter sido de alguma forma ampliado ou potencializado, ou potenciado pela venda daquela posição ativa que era não líquida, que era privada, o que se verifica é que é um movimento relativamente uniforme também não só no universo fundacional, mas também a nível do mercado de capitais. E porquê? O que acontece é que estamos a falar que há cerca de 10 anos tínhamos retornos nominais bastante mais altos do que aqueles que passámos a ter com taxas de juros negativas. Isso impeliu aquilo que normalmente se designa como uma subida na detenção de ativos ilíquidos, ou seja, ativos que têm uma rotação e uma capacidade de transformação em dinheiro de uma forma automática menor e também simultaneamente por a assunção de níveis de risco de crédito também mais elevados. No caso da Fundação, não tanto em termos de assunção de risco de crédito, mas sobretudo em termos de assunção de liquidez, ou seja, o que se verifica é que, não no caso específico da Fundação, mas, por exemplo, que há um aumento em exposição no ativo mais ilíquido que temos, que é o imobiliário. Também é verdade que na própria Fundação a exposição ao mercado imobiliário também aumentou, fazendo parte deste pacote de ativos de mais ilíquidos. E no que, se virmos, é transversal ao mundo de gestão de ativos e em que as fundações integram. É uma realidade que hoje o património imobiliário tem um risco maior e também os investimentos que está a falar, que é o património imobiliário. O que eu queria perguntar é em relação à situação, à instabilidade geopolítica que introduz aqui o fator de risco maior nos investimentos. Como é que vê estes riscos que temos agora associados às guerras, à incerteza quanto ao desfecho de uma série de situações no panorama social e que está neste momento a ser discutido, e como é que isto implica nos negócios e nas decisões, neste caso na gestão dos ativos da Fundação? Mais uma vez, neste aspecto, a Fundação não se desvia daquilo que são as boas práticas a nível de investimento fundacional, porque há uma coisa que às vezes se calhar nós temos que vale a pena salientar. As fundações têm algumas características específicas a nível do que são os seus objetivos a nível da rendibilidade. As fundações têm, na maior parte dos casos, uma lógica perpétua, ou seja, querem se manter com uma capacidade de desempenhar a sua missão eternamente.
o que parece um bocadinho pomposo e se calhar até arrogante. De outra maneira, não são um negócio para ganhar já e vender a seguir, não é? Exatamente. Há algumas fundações que se extinguem com o fundador, não é este o caso? Não é este o caso. A maior parte das fundações, se pensar, perdão, as fundações mais relevantes tradicionalmente são fundações que sobreviveram ao fundador, de um modo geral até muitas vezes são constituídas após a morte do fundador. E o objetivo é manter este nível de investimento, 100 milhões de orçamento. Exatamente. Era isso que quando a pessoa pensa na fundação, há dois objetivos que tem que cumprir, que é, um lado é manter a sua relevância perene e, por outro lado, também conseguir garantir que aquilo que é entendido como a dimensão adequada, anual, orçamental, também consiga ser respeitada. Portanto, temos estes dois objetivos. Temos de ter ativos suficientemente líquidos que garantem o cumprimento do orçamento, mas também que garantem que a médio e longo prazo se assegure a sua longevidade. E do que é que isto resulta? Resulta que as fundações estão mais protegidas da obrigação de ter rendibilidades, boas rendibilidades anualmente. O que interessa é que tenha boas rendibilidades prolongadas e ao longo do tempo. O que é que isto significa? Significa que a lógica é uma lógica de grande diversificação e de conservadorismo nas decisões de investimento. Se nós olharmos como é que as políticas de investimento das fundações fazem, o que é que as fundações fazem? Fazem simulações de riscos. E, de acordo com essas simulações de risco, depois fazem a sua escolha de ativos de uma maneira em que se pretende que haja este equilíbrio e esta estabilidade de retornos ao longo do tempo. E, por exemplo, no caso da Fundação, o que nós vemos é que em anos em que os desempenhos de mercado são muito positivos, a Fundação fica um bocadinho aquém, mas também em anos em que há desempenhos muito maus, a Fundação também consegue ter uma performance bastante melhor. Portanto, se quisermos, há uma estabilidade, o que se pretende assegurar é uma estabilidade também de retornos ao longo do tempo e as decisões de investimento são pensadas e concebidas tendo presente esse objetivo e, portanto, não temos retornos ou rendibilidades estelares nos bons momentos, mas também contem connosco para surpreenderem quando os acontecimentos são menos, ou com a evolução do mercado é menos favorável. E, portanto, de alguma forma, a maneira como a carteira está desenhada é precisamente para precaver dos cisnes negros ou de acontecimentos mais que penalizem os mercados. Portanto, da mesma forma que em 2021 ou em 2022 o desempenho foi bastante positivo face à média de mercado, em 2023 o desempenho não foi muito bom, mas não foi tão elevado quanto, mas em média nós temos um objetivo de rendibilidade que tem a ver com a manutenção, pelo menos a manutenção do valor real da carteira. Portanto, há um objetivo que é, no mínimo, é manter o valor real da carteira, com depois um valor adicional que é público, para além, que é uma rendibilidade de mais 3,5%, de uma rendibilidade real de mais 3,5%. Mas, insisto, então, a instabilidade geopolítica não a preocupa particularmente? Acho que preocupa-nos a todos, sobretudo se nós pensarmos que isso significa que há um determinado contexto envolvente económica que está a ser desafiada e que depois pode colocar aqui alguns desafios face àquilo que se calhar foi os nossos últimos 20 anos, 25 anos, não é? Se nós pensarmos que a partir no final do século passado, princípio deste século, vivemos uma realidade que é muito colaborativa a nível de Estados, que permitiu
a grande globalização, que permitiu a saída de uma parte muito significativa da população mundial da pobreza, de níveis muito baixos de pobreza, que permitiu terem emprego, ser-lhes pagos salários e também alimentar um determinado mercado de consumo. Estamos a falar sobretudo do mercado asiático. Hoje em dia, o que nós vemos é que essa capacidade retrocedeu e embora continuamos a ganhar e a verificar um aumento significativo da capacidade aquisitiva, da qualidade de vida das populações mais vulneráveis em termos globais, o que se verifica é que esse grande salto já foi dado e, portanto, aqui para a frente vamos ter passos mais lentos. Agora, acho que também temos que pensar uma coisa, se nós olharmos da mesma forma, quando nós olhamos para o pós-guerra, sentimos um grande aumento da qualidade de vida, sobretudo nas economias desenvolvidas. Nós podemos pensar que a globalização como o grande salto a nível das economias em desenvolvimento. E todos estes saltos depois têm processos de absorção e de gestão do seu próprio sucesso. Portanto, não conseguimos estar sempre com um ritmo de progresso, de crescimento tão dinâmico. Tem que haver depois períodos de alguma consolidação. Eu acho que, considero que estamos num momento de consolidação. Não tem, apesar de tudo, apesar das nuvens negras, políticas, e termos guerra, e de voltarmos a falar muito em guerra, e de haver posições mais antagónicas, maior conflito, menos posturas colaborativas, o que se verifica é que partimos de um ponto muito melhor do que há 25, 30 anos, apesar dos desafios, tem havido capacidade de eles serem geridos. E eu acho que, sobretudo, apesar das pessoas concentrarem muito na questão da guerra, acho que há outros desafios igualmente importantes. Até porque a Europa já não estava habituada a ter uma guerra. Quer dizer, às vezes as pessoas, eu penso assim, sim, é verdade, mas se nós pensarmos, apesar de tudo, a guerra da Bósnia não foi há tanto tempo assim. Não é? 90, não é? Exatamente, portanto, não foi há tanto tempo assim, não é? E continuamos hoje ainda, se calhar, a viver algumas dos legados dessa guerra. Ou o Médio Oriente, na realidade, nunca deixou de estar nunca deixou de ser uma zona de conflito, mais acirrados ou menos, ou mais envolvendo mais países ou menos, mas sempre foi uma zona de bastante turbulência e de bastante agitação. Mas só para dizer, voltando ao ponto que eu estava a dizer, ao que eu estava a tentar referir, é verdade que isso é um problema, mas acho que, sobretudo, nós hoje em dia vivemos um desafio que não sei se está devidamente interiorizado. Da mesma forma que a Fundação fala na questão tem como nos seus pilares a sustentabilidade, acho que as pessoas não têm total consciência de que estamos a ter necessidade de um modelo económico diferente. A substituição do capitalismo? Não, está a pensar em termos tecnológicos. Hoje em dia temos grandes alterações tecnológicas. Dificilmente vamos conseguir ter uma evolução. As pessoas às vezes não têm consciência, mas nos últimos cerca de 50, 60 anos a população mundial duplicou. E essa duplicação permite crescimento. Eu só tenho crescimento se tiver crescimento populacional. E significa que vamos ter que dar resposta a nível alimentar, a nível de mobilidade, a nível de capacidade de poder de compra, a nível de saúde, e também porque também temos a longevidade. Estamos a pensar num modelo muito, muito, muito diferente. Pensar que vamos ter que alimentar as pessoas de forma diferente, temos que ter água aportada de forma diferente e gerida de forma também distinta. Temos que pensar que o modelo agrícola vai ter provavelmente também ter alterações muito significativas. Por exemplo, como é que nós vamos gerir proteína para torná-la disponível com sustentabilidade, ou de uma forma que não danifique ou perturbe de uma forma radical os ecossistemas existentes, a própria questão da mobilidade.
E isto tudo significa que o nosso modelo produtivo, que é na base do modelo de combustão interna ou com base em combustíveis fósseis a nível de geração de eletricidade, a economia vai ter que ser toda eletrificada. E como é que nós pensamos? É muito complicado. Nós pensamos assim, um exemplo muito simples. Hoje em dia, todos nós sabemos onde é que conseguimos abastecer o nosso automóvel. Sabemos onde é que são as estações de serviço, não é? Nós hoje não conseguíamos, quiséssemos de uma forma instantânea, mudar todos para carro elétrico, porque nem sequer temos capacidade de ter estações de serviço para abastecimento. Portanto, e às vezes as pequenas falhas estão-nos nos pormenores. O tema da sustentabilidade é uma das prioridades desta administração para o período que vai até 2027, se não estou em erro. Exatamente. Em que é que se traduz concretamente? Dê-nos só alguns exemplos. Daqui a pouco o tempo começará a correr contra nós, mas dê-nos já agora alguns exemplos para nós percebermos melhor qual é essa prioridade. Uma das prioridades, um dos exemplos mais emblemáticos e que se calhar é aquele que é mais conhecido de toda a gente é o prémio Gulbenkian para a humanidade, que foi criado também após a venda da Partex. Uma das ideias que presidiu a criação do prémio foi uma maneira de, com a venda desta participação, tornar também o distribuir globalmente de uma forma graciosa. Este ano vai ser a sua 5ª edição e vai ser anunciada dia 11 de julho, e até agora a ideia que tem presidido é escolher temas que permitam uma maior sensibilização, uma maior tomada de consciência de quais é que são os desafios. Por exemplo, o ano passado, quem ganhou foram 3 projetos que têm a ver com a proteção de recursos naturais, designadamente a nível de florestas, mas sobretudo também respeitem as populações, porque todos eles também estavam associados a uma responsabilização das próprias populações e elas terem maior capacidade de informação e de alguma forma de serem responsáveis pelo seu futuro. Então, há casos sobretudo de necessidades associadas à florestação. Para além disso, a Fundação tem vários programas, alguns em continuidade, outros em descontinuidade. Porquê? Porque foi considerado que o contributo estava feito. Houve o programa Gulbenkian Água, que ainda hoje tem um projeto associado ao Politécnico de Santarém, que tem a ver com ganhos de eficiência na utilização da água de formas inovadoras para a agricultura. O trabalho, foi feito um roteiro, uma avaliação do que eram os desafios da água em Portugal e com que é considerado um programa seminal, um projeto seminal e uma avaliação única. Por exemplo, também a esse respeito, há um programa com a Fundação Oceanos a nível do carbono azul. Há um projeto do carbono azul. Houve a criação de um roteiro para o mercado voluntário de carbono, sobretudo enfatizando a componente do carbono azul que tem a ver com o carbono sequestrado no mar, por contraposto ao carbono verde no sequestro através das florestas. A Fundação tem uma parceria com a EFANOR de florestação, portanto somos donos de um programa de reflorestação. Já temos 8.000 hectares com projetos em que temos concessões de baldios para reflorestação, sobretudo de áreas ardidas. E a ideia é o projeto ser alterado. O projeto tem cerca de 8.000 hectares, vai até para o final deste ano ter cerca de 14.000, e a ideia é escalá-lo até 50.000. Depois temos programas a nível de ponto de transição, que é para capacitação e das populações a nível de escolhas de eficiência energética. Bem, mas podia continuar, só dizer mais um ponto, um aspecto que tem a ver com
o fundo MEIS, que é um fundo que pretende, que é um fundo de impacto na sustentabilidade aqui, não tanto em áreas ambientais, mas mais na área social, que são fundos que é um fundo que desenvolve projetos, sobretudo, para a criação de startups. O fundo de carbono, verde que eu há bocado falei, azul que eu há bocado falei, também a ideia é criar startups a nível a esse respeito. Aqui também é criar startups, já apoiou 800 projetos aqui de impacto social. Portanto, não tanto em termos de sustentabilidade ambiental, mas também em termos de ambientalidade social. Fundações como esta substituem-se muitas vezes ao Estado, ou acha que são um complemento? Acho que são complemento. A ideia das fundações, se nós olharmos para elas, é sempre uma lógica complementar e, sobretudo, em colmatar falhas, onde não está ninguém. Por exemplo, quando a Fundação começou o seu programa de sustentabilidade, designadamente o da água, achámos que havia uma lacuna e que era um tema pouco representado ou pouco observado, daí temos tido essa vanguarda, se quisermos, tivemos o trabalho pioneiro. Na medida em que começámos a considerar que o projeto que já tinha ganho raízes e que já havia suficiente densidade, consideramos que o nosso papel seria melhor desempenhado, mais bem desempenhado noutras áreas com menos visíveis, em que não há tanta participação, tanto interesse, não é? Ou as pessoas estão despertas para ele. Só um aspecto que eu não queria deixar de referir. As fundações desenvolvem todos o seu papel numa lógica de parceria. Portanto, não há nenhuma fundação que consiga ser bem sucedida se não, por um lado, ouvir as suas partes interessadas e, sobretudo, se não desenvolver uma rede. E, portanto, todo o trabalho é feito em rede. Nada que seria... Não conseguiríamos realizar nada se não tivéssemos essa capacidade de convocatória. São mais custado? Não, nossas parcerias não são mais. Claro que não podemos nunca enjeitar parcerias com o Estado, mas tentamos ser o mais diversificados também a nível dos nossos parceiros. As políticas públicas normalmente promovem esse tipo de atividade das fundações ou dificultam? No seu, eu sou muito otimista. Eu considero sempre que quem vier e estiver disponível para trabalhar é bem-vindo e certamente conseguiremos sempre, mesmo nas circunstâncias mais adversas, mais complexas, encontrar sempre pontos comuns de interesse em que se possa colaborar e ser bem-sucedido. Já falámos aqui dos juros. O Banco Central Europeu decidiu finalmente baixar as taxas, começar a baixar as taxas diretoras. Este é o momento certo? Eu acredito que a reserva, os bancos centrais europeus, que era o Banco Central Europeu, que era o sistema de bancos centrais europeus, que tomaram a decisão, todos os bancos centrais, quando tomam as decisões, tomam-nas sempre naquilo que consideram ser a melhor ocasião. E ponderadas todos os objetivos que pretendem e todos os dados de que dispõem. Neste caso, o BCE antecipou-se inclusive à Fed, que ainda não, ao Banco Central norte-americano, que ainda não tomou a mesma decisão. Tem a ver, sobretudo, com momentos económicos. Quer os dados de inflação, quer os dados de atividade económica, nos Estados Unidos estão relativamente mais robustos do que na Europa e, portanto, a decisão tem muito a ver com essa realidade. O que nós vemos é que a Europa tem, sobretudo nas maiores economias, temos começado a assistir a algum abrandamento económico e provavelmente o Banco Central Europeu sentiu mais urgência. Aparentemente também o que parece se concluir-se da análise económica é que provavelmente o impacto da subida de taxas de juros também terá sido mais pronunciado
na Europa do que nos Estados Unidos. Aparentemente parece ser essa a leitura. Para obter a sua opinião, a que ritmo é que deveriam descer os juros, de forma, no fundo, por um lado a garantir o crescimento das economias europeias, mas também a manutenção, diria eu, da vida, do padrão de vida. Eu deixo essa resposta às autoridades monetárias. Acho que certamente eles são os melhores, os mais capazes para responder isso. Primeiro, são aqueles que têm mais informação. E certamente com essa informação que eles são detentores, só podem tomar boas decisões. Mas acha que vai ser uma descida rápida ou uma descida lenta? Perguntando de outra maneira. Eu considero que, e voltando aqui a um ponto que tinha feito referência há pouco, que tem a ver com, durante 20 anos, nós vivemos um período de inflação muito baixa. E eu já dei este exemplo. Estivemos mal habituados. Estivemos mais habituados. Eu já costumo... E porquê? Porque aconteceu uma coisa que às vezes as pessoas... Eu já falei isto várias vezes, mas não acho que vale a pena, se calhar, voltar a referir. Que tem a ver com... Quando nós falamos em globalização, falamos de uma coisa que tem a ver, de uma maneira mais prática, com arbitragem de mercado de trabalho. O que aconteceu é que há uma grande deslocação de mercado de produção de zonas mais caras para zonas mais baratas. E foi isso porque houve uma grande deslocação de produção sobretudo para a Ásia, onde os custos eram mais baixos. O que acontece é que esta arbitragem tem um tempo, tem uma duração. Tem um limite. Esgota-se. E esgotou-se. Eu às vezes costumo dizer que lembrem-se do custo de uma t-shirt. Daquela t-shirt pura e simples. E se repararem, há cerca de 3 ou 4 anos, se calhar um bocadinho mais, o preço deixou de baixar. Até se calhar já subiu um bocadinho. Não é? Nós todos nos lembramos da t-shirt a 1 euro, 2 euros. Sim. E hoje em dia a t-shirt está 5 ou mais. Exatamente. Portanto, se nós pensarmos, eu costumo dizer, sigam em vez de seguirem alguns dizem, sigam o índice de um determinado hambúrguer, não é? Eu digo, sigam a t-shirt. Porque também é um produto, uma comodidade, um exemplo, não é? Um produto muito simples. E sem tecnologia incorporada. Não é? E portanto, eu diria que aí, portanto, da mesma forma, nós já não conseguimos fazer já esgotámos essa capacidade de arbitragem. Hoje em dia temos outros desafios, que são desafios a nível tecnológico. Aquilo que eu há pouco também falei sobre a questão da mudança do modelo, sobretudo estamos a falar do modelo tecnológico, tem muito a ver com questões de transportes, com questões de como é que vamos conseguir produzir a custos baixos, que nós ainda não sabemos. Temos que alterar a nossa fonte energética e ainda não há nenhuma fonte energética segura, disponível, barata com que as pessoas se sintam confortáveis. Não é? Daí tivemos a crise dos chips. Exatamente. E, portanto, que reúne todas essas questões que estão a levantar. Exatamente. Portanto, hoje em dia estamos a falar num mundo que temos... se quiser, e depois temos toda a questão da inteligência artificial, toda a digitalização, estamos aqui num processo de mudança tecnológica. Se pensar, não mudámos o modelo produtivo tecnológico, embora o tivéssemos mudado em termos laborais, agora vamos ter que mudar, não vamos mudá-lo provavelmente em termos laborais, mas vamos ter que mudar a nível tecnológico. Isso não carrega incerteza em digamos, em toda a economia? Mas essa parte é a parte divertida, não é? Se fosse demasiado antecipado, também se calhar não tínhamos uma vida tão animada e bem disposta. Já agora só adicionar aqui uma componente que é a proteção de dados e a preocupação. Isso também vai ter impacto na todo o modelo de produção. Se bem que aqui o que nós vemos é que há abordagens relativamente diferentes desse tema, não é? Se nós pensarmos, e aí estamos a discutir qual é que será o modelo dominante, porque aquilo que nas economias desenvolvidas, em algumas economias desenvolvidas, é assumido como quase um facto social e civilizacional, um direito inalienável, no caso de outras sociedades não é entendido como tal. E essa conjugação, a harmonização
dessas visões muito, muito, muito distintas, vai ser um desafio, porque ela também, de alguma forma, pode ter implicações, se quiser, na própria velocidade em que o modelo tecnológico pode ser alterado. E quando nós falamos em modelo tecnológico, há bocadinho não falámos, mas também temos um modelo tecnológico que está associado a todas as questões de saúde. Portanto, a questão da longevidade e depois todas as questões de saúde que estão associadas a que depois também tem a ver com a proteção de dados, o que é o homem, toda a questão do conceito do que será o homem do futuro. Portanto, nós falámos há bocadinho das questões da sustentabilidade a nível de mobilidade, a nível de alimentação, mas também temos a questão de o que é humano. No meio de tudo isso, como é que acha que vai ficar o crescimento económico? Não só a nível mundial, mas também olhando assim só um bocadinho para Portugal. Eu acho que o crescimento económico, os dados, as projeções que as autoridades portuguesas têm publicado parecem-me razoáveis. 4,3 dentro desta legislatura, acha possível e um número perfeitamente aceitável? Os valores... Não, esta é a previsão do Governo. Exato, na previsão do Governo. A estimativa do Governo para a legislatura. Não... Atingir esse patamar, não é? No fundo. Atingir esse patamar implica algumas alterações tecnológicas, algumas alterações de modelo que, eu diria, como políticas invariantes, considero que os níveis de 2, 2,5, que é mais ou menos o patamar, o intervalo em que temos vindo a trabalhar, é execuível. E é admitido pelas instituições? E parece-me bastante plausível. Para termos níveis de crescimento mais dinâmicos, isso significa que temos que ter mais produtividade. E não há mudanças de produtividade ou alterações significativas de produtividade se não pensarmos em alterações tecnológicas significativas. E nós temos aqui alguns desafios que até estão a ter uma evolução relativamente positiva face àquilo que era as expectativas mais deprimidas no passado recente. Tem a ver, por exemplo, a questão da pressão do envelhecimento populacional, a questão de estarmos a trabalhar sempre com saldos demográficos, sobretudo migratórios, bastante negativos. Hoje em dia já temos um saldo migratório positivo que ajuda a contrabalançar um saldo natural que é nos nascimentos vezes mortos bastante mais negativo. Mesmo a nossa taxa de fertilidade, que é o número de nascimentos por mulher fértil, parou de baixar. Hoje em dia também temos aqui progressos. A par disso, temos a geração mais bem preparada de sempre. O que é que nos falta? O que é que concretamente nos falta para dar esse salto de crescimento? Há coisas que nos faltam. Produtividade. Há coisas que nos faltam que tem a ver com produtividade. E tem a ver, sobretudo, se nós pensarmos que nos últimos 10 anos, é verdade que o endividamento, quer das famílias, quer das empresas, baixou significativamente. Tivemos aqui um processo, na Gira se diz, desalavancagem, de redução do endividamento, mas com isso também tivemos uma redução, níveis muito baixos de investimento. E consumo, sim. Portanto, o nível de investimento tem que aumentar. E se nós pensarmos, por exemplo, que nos 20 anos anteriores tínhamos tido, por exemplo, a nível de construção civil, tivemos grandes projetos e tivemos um aumento muito significativo do parque habitacional, que depois levou a uma bolha de oferta que teve que ser gerida a partir de 2010, e tivemos um retrocesso muito significativo do mercado de construção, que hoje tem que ser reconstruído, porque estamos a viver... o contrário. Se tivemos que regir um acumular de um excesso de oferta durante algum tempo, agora temos que gerir um excesso de procura. Da mesma forma que há sempre... Nós nunca conseguimos, e às vezes as pessoas não têm dificuldade de perceber isso. Nunca, apesar de eu há bocado estava a dizer que as fundações querem estabilidade, querem rendimentos equilibrados e estáveis ao longo do tempo, nós não conseguimos ter processos económicos estáveis
há sempre aquilo que nós sabemos, que nós falamos do sobreajustamento em cima e o sobreajustamento em baixo. E, portanto, vivemos sempre de ciclos. E, portanto, temos sempre ciclos de expansão e ciclos de retração. Uma montanha russa, se as pessoas imaginarem um gráfico. Há aquilo que é a reversão para a média. Em algum momento do tempo estaremos na média. Mas, na maior parte dos momentos, estamos fora da média. Estamos em picos, altos ou baixos. Exatamente, ou estamos acima daquilo que devemos estar ou abaixo daquilo que devemos estar. Aproveitando duas coisas que acabou de referir, que é a imigração e a construção, agora vamos ter um pico de construção enorme, até pelo PRR, e várias pessoas já alertaram para a falta de mão de obra, que não há pessoas suficientes para esta construção toda. E temos agora, acabou de ser apresentado, um novo programa para a imigração pelo Governo. Acha que este programa vem na hora certa? Como é que este programa pode implicar nesta necessidade de mão de obra crescente? Eu agora não tenho os números presentes, mas... da mesma forma que eu há pouco tinha referido, que há aqui uma mudança a partir de 2017, há uma mudança estrutural a nível do saldo migratório. Nós certamente todos nos recordamos de toda a discussão na altura do programa de ajustamento, do aumento muito significativo das saídas, de pessoas de uma parcela significativa da população. Hoje em dia temos a verificar o efeito inverso. Portanto, temos entradas muito significativas. Mas quando estamos a falar de não só em termos de número, mas também em termos de composição. Tradicionalmente, a nossa capacidade de atração era, sobretudo, em populações de países de falantes de português. Que tinham, apesar de nós às vezes temos a ideia de temos afinidades culturais, tenho de dizer que não sou tão não tenho essa visão. Não acho que nós tenhamos afinidades culturais tão próximas quanto nós achamos com as nossas antigas colónias. Não acho que são culturas muito diferentes, embora sejamos todos falantes, partilhamos a mesma língua. Melhor ou pior, partilhamos. E temos, apesar de tudo, algumas afinidades culturais. Agora, o que nós estamos a falar é de um acréscimo muito significativo de populações que não falam português. E que têm hábitos culturais distintos. E nós a nossa sociedade não está habituada. Não estava ainda preparada para. Não digo que vamos ter que nos preparar. Claro que sim. É só para dizer que e tivemos até uma fase em que, embora não fossem falantes português, mas houve aquela também fase de populações europeias, designadamente europeias, com rendimentos elevados e com qualificações elevadas. Há também essa franja, mas a franja dominante não. A franja dominante é populações do Nepal, da Índia, do Bangladesh. E são influxos muito significativos. Havia casos no passado em que normalmente traziam famílias. Neste caso, a dominância é masculina. Portanto, e depois vêm as famílias, estamos já a ver que já começam a trazer famílias numa segunda fase, mas na primeira fase não é assim. E, portanto, será um desafio, porque é uma novidade. E nós precisamos dessa... E nós temos estrutura... O que eu quero perguntar é se temos condições, se o país está preparado. É porque neste momento estamos a assistir a problemas de acolhimento muito grandes. As pessoas vêm e não têm condições, não são absorvidas pelo país, não têm garantias de bem-estar, se quiser. É um desafio. Uma coisa que eu acredito em Portugal e acredito em todos os países é a capacidade de ajustamento. E acho que particularmente os portugueses, nós temos uma flexibilidade, uma plasticidade que nos faz encontrar soluções relativamente rápidas. Somos relativamente fáceis no penso rápido. Nós podemos não ser muito fáceis depois na fisioterapia. No planeamento estratégico é pior na resolução. Mas no penso rápido costumamos funcionar bem. E, portanto, acredito que estamos todos muito motivados e conscientes das dificuldades e portanto, com grande vontade de resolver essa dificuldade e superar esse obstáculo. Porque precisamos dele.
Estamos quase a terminar, ainda assim não queria deixar de passar aqui mais uma ou duas questões. Como Presidente do IGCP, geriu durante anos a dívida pública, parte da dívida pública, o regresso das regras orçamentais, com limites à dívida e ao déficit, vão também limitar muito provavelmente a despesa no próximo Orçamento de Estado, em sua opinião, ou não? São um desafio, numa altura em que falamos muito de excedente orçamental. E falou há pouco da necessidade de investimento, não é? Há necessidade de investimento. Eu vejo as regras orçamentais de uma forma, se calhar, diferente. O que acontece é a construção europeia precisa devido à variedade que existe nos países, necessita de algumas regras básicas, sem convivência. E como há esta variedade, provavelmente nós não vamos chegar a regras básicas de convivência que sejam o máximo denominador comum, mas este normalmente o mínimo denominador comum. E depois o que nós vemos é que, pragmaticamente, essas regras vão sendo moldadas de acordo com as necessidades e de acordo com a realidade. E como a realidade também se vai transmutando. Por isso eu considero sempre que a maneira como... E a Europa é muito pragmática na sua abordagem dos seus problemas. E tem sempre mostrado um grande realismo na maneira como os gera. Eu diria que é mais um degrau. Não lhe daria excessiva importância. Eu tenho que lhe perguntar isto, como é que... Mas se calhar pode ser que eu sou demasiado otimista, mas... Esperemos que não seja só isso, não é? Mas, enfim... Eu sinceramente acredito que... E às vezes acho que as pessoas não... Voltando à questão da dívida pública, às vezes acho que as pessoas não têm a noção do quão... o quão dramático ou importante foi o passo na gestão do Covid. A maneira como os fundos foram disponibilizados, quer a nível dos programas de apoio ao emprego, quer depois no PRR, haver a emissão de dívida pública de uma forma com um chapéu comum, que se nós pensássemos quando estivemos na crise de 2011-12 que era impossível considerar. Era um pensamento quase impossível de verbalizar. Hoje em dia, 10 anos depois, nós se calhar não imaginássemos que demorávamos 10 anos a concretizar aquilo que era considerado um desígnio, não é? Eu aqui considero a mesma coisa, quer dizer, há sempre são 27 países, é difícil conseguir conciliação, mas que as decisões mais difíceis provavelmente já terão sido tomadas, já foram tomadas. Há algumas ainda que faltam, mas se calhar nem são aquelas que toda a gente pensa, tem muito mais a ver com questões, por exemplo, a nível de sistema financeiro. Quero dar exemplos concretos. A União Monetária. A União Bancária, não é? Continuamos com a União Bancária que está por concretizar. A prolongar-se, mas não é? A sua inconclusão. O próprio mercado único, não é? As pessoas não falam, mas o próprio mercado é único e é uma coisa que nós normalmente... E as coisas, aqui voltando à questão dos pormenores, a maior parte dos problemas, destes problemas, por exemplo, sobretudo, por exemplo, o mercado único não funciona, tem a ver com uma questão muito particular, que é um dos pequenos pós na engrenagem, que tem das areias, que é a questão dos contratos. Não há... Cada país gera os seus contratos pela lei local. Não há uma lei europeia. E, por exemplo, em termos financeiros, havia uma lei que geria mais ou menos os contratos financeiros na Europa, que era a lei inglesa. Quando o Reino Unido saiu da União, passámos a ter o problema de qual é a lei que gera os contratos. E vamos manter a lei inglesa, depois há uma alteração em que os franceses puseram lá a lei deles, mas também há uma lei, como os contratos tinham uma lógica muito anglo-saxónica, tínhamos de arranjar uma lei, e os irlandeses, adotou-se a lei em alguns contratos, a lei irlandesa. Portanto, a questão é, enquanto não houver uma questão tão básica quanto saber qual é que é a lei que regere contratos na Europa,
vamos ter problemas. Já agora, e é uma questão que depois acaba por dizer muito às pessoas no dia-a-dia, que é o euro digital. Ainda não sabemos sequer se vai concretizar, está em preparação. Acha que vai ser outra medida difícil de arrancar? Eu acho que não, acho que vai ser uma realidade. Não acredito que seja, é impossível não ser, até porque por uma questão muito prática que tem a ver com as autoridades monetárias não podem deixar os ativos digitais sem algum tipo de escrutínio, sem lá estarem presentes. Agora, que o euro digital, no formato que se lhe é conhecido, não vai ser uma grande revolução. Não vai ser uma grande revolução neste momento, e sobretudo não na Europa, mas as moedas digitais, sobretudo desenvolvidas pelos bancos centrais, vai ter um papel muito importante, sobretudo porque nós aqui vivemos na Europa e portanto temos um sistema, temos uma rede de pagamentos, um sistema de pagamentos integrados que nos permite fazer pagamentos instantâneos com qualquer país da área do euro. Mas isso não é a realidade internacional. E, portanto, a moeda digital pode ser um facilitador. Se todos os países tiverem moedas digitais, isso pode ser um facilitador dos pagamentos internacionais. E se nós hoje, quando fazemos um pagamento internacional, na melhor das hipóteses, demoramos 2 dias a que ele seja concretizado, e temos não sei quantos bancos, temos pelo menos 3 bancos no meio, isso conseguiria ser feito apenas de uma forma automática, instantânea e, portanto, com muito menos custos. As pessoas não se esquecem, às vezes não se lembram, mas os pagamentos internacionais consomem rendimento que cerca de 6% do PIB mundial. Portanto, se conseguirmos eliminar esse custo, será muito significativo. E quando é que pode ser uma realidade? A Comissão, o Banco Central Europeu já definiu o seu cronograma, já há use cases, portanto, casos de uso que já estão a ser testados. Em outubro deste ano vai haver mais informação sobre o assunto. Acredita que muito breve... Um dos problemas também tem que ser ultrapassado. Tem a ver com a questão da proteção de dados também, e a questão da rastreabilidade das transações. E se pensar como um dos aspectos muito curiosos, quando o BCE anunciou e faz aquelas newsletters, se reparar, a atenção que é dedicada é exatamente à questão do tratamento dos dados, da proteção do dado, de como é que a segurança, porque o dinheiro físico é não rastreável. Não deixa qualquer... E depois tem questões que a nível de branqueamento de capitais, portanto, também a esse respeito o euro digital vai ser muito positivo na questão do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Portanto, aí vai ter um contributo muito significativo, mas depois tem que se resolver a questão do... o dinheiro físico vai ter que continuar a existir ou não. Há países que hoje em dia já não têm, na Europa já não têm dinheiro físico, mas essa é... E na sua opinião, a grande preocupação do Banco Central Europeu... Só para rematar, o dinheiro físico vai desaparecer? Eu acho que sim. Ele também, se pensarmos, o dinheiro físico que nós temos hoje também não existia há alguns séculos atrás. Portanto, também nos deixámos as conchas e a areia, também vamos deixar as notas e as moedas. Acho que é uma questão inevitável. Estamos mesmo a terminar. É o progresso. Nunca acabamos sem tentar conhecer melhor os nossos convidados através do seu gosto musical. Pedia-lhe, por isso, que nos diga que tema escolheu para terminarmos e o que é que o levou a fazer essa escolha. A escolha é uma canção do Marvin Gaye e com a Tammy Terrell, que é Ain't No Mountain High Enough. Como tínhamos falado aqui, estamos sempre altos e baixos, e sobretudo por uma nota positiva. Também os nossos desafios são sempre, devem ser sempre ultrapassados, e na medida também que a Fundação, a nossa preocupação nas futuras fundações é
estar onde os outros não estão e estar lá para os outros. O refrão também diz que estou lá está sempre para o outro. Achei que era uma boa maneira de acabar. E numa nota positiva, portanto, é uma canção animada, bem disposta, também é mais ou menos minha contemporânea, é de 67, portanto achei que de alguma forma refletia também a minha geração, o posicionamento das fundações, também a minha postura relativamente otimista em relação aos desafios que se nos colocam. A escolha musical de Cristina Casalinho, administradora da Fundação Gulbenkian, a nossa convidada de hoje, deste Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço a presença. Esta entrevista teve o apoio técnico de Rui Glória, peço desculpa, a sonoplastia de João Campelo e a imagem de Beatriz Pereira. Até para a semana.